Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 6 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? Os bairros mudam é o tema da nossa aula de hoje. E qual que são os objetivos então? Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. Reconhecer que muitas das mudanças ocorridas na paisagem do bairro não constitui o quê? Um fenômeno natural, uma vez que são produzidos pelo quê? Pelo ser humano, certo? Então aqui, o bairro que você vive não foi sempre assim, como você conhece hoje, sabia? Então os bairros vão sendo o quê? Formados e transformados pelas pessoas com o passar do tempo, né? Então, antigamente se pegar uma foto lá com a sua avó, com a sua bisavó, de como era o bairro, de como era a cidade, vocês vão ver que era bem diferente, que as casas tinham uma certa distância, né? Não tinha assim uma casa pertinha da outra, tinha uma casa aqui, daí tinha uma casa lá, daí tinha outra lá, né? A distância era maior, tinha mais verde, mais mato. Hoje em dia já mudou, né? Acaba mudando. Por quê? Porque o ser humano, né, a família cresce, nascem outras pessoas, precisam construir uma outra casa, né? E vai o quê? Vai evoluindo e vai gerando o quê? Mais construções. Quem aí já viu algum lugar onde tinha uma casa já e de repente, né, depois não morava mais ninguém naquela casa, eles destruíram aquela casa e fizeram uma nova ou construíram um prédio naquele local? Existe muito disso também, né? Então, ó, casas são o quê? Derrubadas e no local delas erguem-se o quê? Prédios, né, que a prof acabou de falar. Ou ainda, né, viadutos, ruas e avenidas são o quê? Construídas. Novas construções são feitas aonde? Em áreas desocupadas. Algumas árvores, infelizmente, né, são derrubadas, mas outras são plantadas nas ruas e onde mais? E nas praças, né? Por isso é muito importante. Então, se não precisar derrubar nenhuma árvore, não derruba. Mas caso haja necessidade, tem que também ter o quê? A consciência de estar plantando uma outra, certo? Então aqui, essa questão das ruas, né, dos viadutos, das avenidas, se vocês observarem nas fotografias antigas e nas atuais, ou mesmo no nosso dia a dia, a gente às vezes consegue observar, né? Tem ruas que são aquela rua de terra, né? Com pedrinhas ali, com pó, com tudo, que depois de um tempo ela passa o quê? Às vezes, né? Recebe um calçamento, paralelepípedo, né? Com pedrinhas ou as lajotas, ou ainda a rua pode receber o quê? O asfalto. Então, tudo isso são o quê? São mudanças, né? São coisas que vai mudando no nosso bairro, certo? Até mesmo a questão da vizinhança, né? Pode ser que eu more num bairro que a vida inteira aquelas mesmas pessoas moraram lá. Mas depois de um tempo pode acontecer o quê? Mudanças. A pessoa que estava lá não está mais, veio outra no lugar, né? Ou o filho, às vezes, que herda aquele local, não quer mais aquele local, não quer morar ali, então ele vende. Aí nesse vender, o que acontece? Acontece às vezes, né, de quem comprou, derruba aquela casa e faz uma outra, ou faz outra coisa, né?
Às vezes as pessoas têm o quê? Tem um apego sentimental, aquela coisa, né? E se torna difícil. Eu lembro que a minha mãe sempre contava essa mesma história, de que quando ela ia visitar a avó dela, que morava lá em Jaraguá do Sul, a avó dela tinha assim, tinha uns chinelinhos de dentro de casa que eram conhecidos como alpargatas. Pergunte aí na sua casa se alguém conhece. E o que ela fazia? Quando cada visita, cada neto, cada filho chegava, tinha que tirar o calçado e colocar aquela alpargata. E daí ela só deixava os netos entrarem num determinado ponto da casa, que era ali na cozinha, né, na parte principal. Já na sala e nos outros cômodos, ela nem deixava ir. Ela tinha um cuidado tão grande, um capricho tão grande. É errado? Não é, né? Hoje em dia e mesmo, né, há tempos atrás, é essencial que a gente chegue em casa, já tire o nosso calçado, já tire a nossa roupa, né, que estava na rua por causa do quê? Do coronavírus. E mesmo assim, né, imaginem, você tá na rua, você tá num lugar, então você pisa onde todo mundo pisa, né, que tanta coisa pode trazer para dentro de casa, né? Então não custa quando chegar, já tira o calçado e põe alguma outra coisa. Mas ela era muito compulsiva, assim, não deixava nem os netos irem na sala, nem em outros lugares, eles não podiam pegar, encostar em determinadas coisas. E por fim, o que aconteceu? Depois, né, que ela veio a falecer, que nem uma coisa também que a minha mãe sempre relata, que daí era um lugar assim, eles gostavam de ir lá pelo fato de passear, né, de estarem saindo de São Bento e irem até Jaraguá. Mas aí como tinha essas restrições todas, né, acabava deixando eles um pouco tristes. Mas e no final então dessa história, o que aconteceu? A avó da minha mãe veio a falecer e quem herdou a casa vendeu essa casa. Não deu o devido valor que a avó tinha, né? Aqueles mesmos cuidados, aquele capricho todo que ninguém podia tocar em nada. E resumindo então a história, a pessoa que comprou morou na casa? Alugou a casa? Não. Pôs a casa abaixo. Destruiu a casa e lá depois então edificou uma construção nova. Então compare agora essas duas fotos. Responda aí, que mudanças ocorreram nesse lugar? Em sua opinião, por que essas mudanças ocorreram? Então reparem, a foto 1, vista do Ipanema na cidade do Rio de Janeiro em 1911, né? A gente pode ver que até a foto é preta e branca ainda. E aqui na segunda imagem, então, a vista do bairro Ipanema na cidade do Rio de Janeiro, mas agora tirada em 2014. Vejam só, ó, a gente pode observar o morro ali, né? É o mesmo, então nós estamos falando do mesmo lugar. Praia, também tá ali, né? Não tem como tirar fora a praia do lugar. Mas aqui, o que dá pra gente notar e observar? Que tem o quê? Uma avenida grande ali, né? Que vai e que vem. Aqui a avenida continuou, mas o foco, né, da foto ele tá um pouco mais distante. Mas aqui, ó, então, as construções que existiam naquela época eram o quê? Poucas, e a grande maioria que tinha eram casas. Muito bem. E já aqui na outra imagem, né, em 2014, dá para observar o quê? A praia continua, os morros continuam. Porém, né, a avenida ali também continua, né, mais moderna, com asfalto, né, que a gente falou das ruas, ó. Aqui era a rua de chão. Mas, porém, o que a gente observa aqui? Que no lugar das casas foram edificados e construídos o quê? Muitos prédios, né? Tem vários prédios ali para quê? Para aproveitar o espaço. Isso mesmo. Então, né, foi o que nós acabamos de falar. Então, podemos perceber o quê?
que a apropriação e transformação do espaço ocorre o quê? De acordo com a organização e o modo de vida dos o quê? Diferentes grupos humanos em distintos o quê? Momentos históricos, né? Então, naquela época, a população era menor, foi aumentando, as transformações e as adequações teve que ir o quê? Ocorrendo, né? Acontecendo. Então, mesmo com as mudanças que ocorrem nos bairros, né? Podemos o quê? Encontrar alguns elementos, desculpa, que sofreram o quê? Poucas alterações com o passar do tempo. Então, esses elementos indicam como os bairros que eram antigamente. Então, olha só, os bairros mudam, mas alguns elementos o quê? Permanecem. Então, observem essa imagem aqui. O que a gente consegue ver aqui? Que permaneceu, né? A única coisa que foi o quê? Aqui, né, a imagem ela está em preto e branco e aqui ela está colorida, né? Então, foi restaurado e foi mantido. E alguém de vocês aí já viram esse local? Isso mesmo, que era a antiga Câmara dos Vereadores de São Bento do Sul, né? Aqui, ó. E aqui, então, edifícios antigos, né? De igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que permanecem no bairro podem o quê? Representar as marcas da história desse bairro, né, desse lugar. Podem deixar as marcas do quê? Da nossa história. Ó, então aqui também temos a imagem em preto e branco. Lembram desse monumento ali? Ele está, ó, aqui, vista lá de cima da igreja matriz, né, de São Bento do Sul. Então aqui, ó, tem essa outra construção que ainda temos ali, né? Aqui nessa nossa foto ela não está aparecendo, mas está ali restaurada, preservada, né? Então outras construções também que deixam o quê? A marca do nosso município. Então agora responda: o que mudou nesse lugar e o que permaneceu nesse lugar? O que vocês acham? Olhando aqui as duas imagens, o que mudou, né? Não considere o preto e branco, então só o que mudou e o que permaneceu. Muito bem, então o que nós podemos perceber? Que as mudanças e permanências ocorrem o quê? Ao longo do tempo. Como mudanças, nós tivemos o quê? Árvores, né? Construções. Então aqui era um estilo de árvore, aqui eles acabaram plantando outra. As construções aqui em volta, né? Então aqui tinha um tipo de construções. Depois ali já surgiu o quê? Prédios. E a permanência do que também? De construções, ó. Que nem aqui nós temos, ó, o mesmo edifício que permaneceu, certo? Outra coisa também que permaneceu foi o relógio. Muito bem. E para finalizar, então você vai assistir a seguir este vídeo, tá? Que irá mostrar o quê? As mudanças que ocorreram em um bairro. Para a tua atividade, então, não se esqueça do seu caderno de geografia, lápis de escrever e sua borracha, ok? Então, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.